Pessoal, tudo certo? Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre os investimentos de você montar uma conveniência autônoma junto com a Peg Aqui. Então, se você está nesse canal aqui, muito provavelmente você sabe que a Peg Aqui é uma franquia de conveniência autônoma, ou seja, a gente vai montar uma loja de conveniência. Quando a gente fala autônoma, a gente quer dizer que ela não vai ser necessário ter uma mão de obra lá, ter um funcionário 100% do tempo. Visto isso, o trabalho que você tem, a mão de obra que você vai colocar, é apenas para a reposição de produtos, o que diminui bastante o seu custo com folha de pagamento, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nessa nossa planilha de investimentos da Peg Aqui, certo? Então eu estou projetando aqui para vocês estão me vendo aqui também. Vamos lá. Gente, então o primeiro passo é a gente definir onde que a gente vai colocar essa loja, certo? Então a gente tem dois modelos de loja, eu vou falar cada um deles aqui, mas em primeiro lugar eu vou focar no modelo de loja em que a gente vai alugar um espaço que já está edificado, então seja uma galeria ou então, vamos dizer, um ponto comercial, certo? Se a gente pensar nesse local, a gente está buscando aí um ponto de 20, 25, 30, até no máximo uns 50 metros quadrados para montar a nossa conveniência, tá? Porque é o modelo que cabe dentro dos custos operacionais da Peg Aqui, certo? Então, pensando que a gente vai ter um ponto que ele não está preparado para receber uma conveniência, a gente vai precisar de algumas reformas nesse ponto. Dentre elas, o que eu posso destacar aqui é uma pintura, uma melhoria na parte elétrica, uma melhoria até na iluminação. A gente gosta de colocar um certo nível de iluminação aí que lembre mais a cara de um empório, de algo um pouco mais confortável de realizar suas compras. A gente pode também ter que trocar ou reformar o piso. Então, eu hoje abri loja que o piso era um porcelanato, bonito, polido, não precisou fazer nada. Mas também já coloquei em lojas que o piso estava até com bastante manchas, era aquele piso cerâmico um pouquinho mais simples. Então, nesse caso, a gente coloca um piso que, de novo, vá dar aquele ar de empório, aquele ar de gostoso de comprar, certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai vir aqui, ó, vou até tirar isso daqui, é a parte que a gente chama de instalações. Instalações é tudo aquilo que vai deixar o imóvel pronto para receber uma Peg Aqui, certo? Então a gente está estimando aqui, uma loja de 30 metros quadrados, a gente está estimando R$9 mil, eu acho que está bem, assim, superestimado, digamos, até para ajudar na conta aqui. A gente acaba, na média, gastando até menos do que isso, mas se esse for o caso, R$300 por metro quadrado, a gente está falando aí de R$9 mil de reforma do ponto, certo? Depois a gente segue para uma parte aqui que é o projeto arquitetônico e layout. Então a gente tem que pegar o nosso imóvel, que ele pode ser de diversas formas possíveis, assim, cada imóvel é um imóvel, né? A gente passa a planta baixa para o nosso arquiteto e ele vai realizar o estudo arquitetônico, ele já sabe o padrão da Peg Aqui, ele vai sugerir os móveis que cabem lá e vai dar também toda a assessoria no guia de compras, entendeu? Então o franqueado que entra na Peg Aqui, ele tem todo esse suporte do nosso arquiteto, certo? Então uma coisa é você olhar aquele imóvel que está lá muitas vezes para alugar, vazio. Outra coisa é você olhar com o ponto de vista de alguém que já está pensando na loja, tá? Então é isso que o arquiteto faz. Ele tem esse custo aqui de R$800. Em seguida, muitos pontos a gente vê que já tem ar-condicionado, porque é difícil a pessoa levar o ar-condicionado, então uma simples limpeza seria suficiente. No entanto, a gente está colocando aqui a instalação na média de um ar-condicionado até de 18 mil BTUs, dependendo da sua região aí, principalmente no Nordeste, faz muito calor, dependendo da incidência solar, se tiver muita janela. Mas um ar-condicionado desse aqui instalado, na média aí, R$4 mil, certo? A identificação visual, que é a fachada, ela é muito importante para uma conveniência, porque as pessoas estão passando possivelmente de carro ou até mesmo a pé, mas a gente precisa mostrar que lá existe uma conveniência e que essa conveniência é 24 horas. Então, possivelmente, você vai ser a primeira e talvez a única franquia de conveniência 24 horas da sua cidade, vai ser a única opção de compra dos moradores aí. Então a gente precisa chamar atenção. Como é que a gente chama atenção? Com uma fachada imponente, uma fachada que vai desviar o olhar, principalmente se a pessoa estiver dirigindo. Então o que eu gosto de pensar?
Imagina que você está procurando por um restaurante e você está passando numa rua que tem um monte de restaurante, você nem conhece a cidade, você está olhando um por um, um por um. Às vezes você vai bater o olho, pô, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas olha, aquela franquia de hambúrguer, entendeu? Como é que você faz isso? Olhando pela fachada, tá? Então a gente tem que investir na fachada. Certo, acabou essa parte de investimentos no imóvel que a gente chama de instalações aqui. Na média aí uns 18 mil reais é o que você vai gastar. E agora a gente vai para a parte de realmente montar a loja. Tudo que tem aqui são os equipamentos que são necessários para a loja, tá? Então eu vou tirar isso daqui, a gente vai dar uma olhada. O móvel, que é o móvel caixa que a gente chama, que é o checkout, e as gôndolas, na média, lógico, gente, tudo depende de projeto para projeto, mas na média você vai gastar de móveis 5 a 6 mil reais. Nesse caso está dando 5.876 reais, tá? Então, só para vocês entenderem, gôndolas aqui a gente está chamando tudo aquilo onde a gente vai alocar os produtos. E o móvel caixa é onde vai o totem PDV, certo? Nessa parte aqui, temos os equipamentos de refrigeração, tá? E para uma loja média, e de novo, gente, tudo depende do tamanho da sua loja e quanto você quer colocar de mercadoria. Na média, a gente vai colocar 2 refrigeradores, uma cervejeira e um freezer vertical frost free, tá? Nesse caso, a gente escolheu o frost free. Deixa eu explicar a diferença aqui para vocês. Qual que é a diferença entre uma cervejeira e um refrigerador? Basicamente, é a temperatura. Então, a cervejeira, ela permanece aí normalmente alguns graus abaixo de zero, -3, -4, que é o ponto ideal para você servir uma cerveja. Então imagina aquele dia que está trincando de calor, tudo que você quer tomar uma cerveja, a hora que você abre ela sai, canela de pedreiro assim, ó, você já abre e já manda para dentro. O refrigerador, a geladeira, por outro lado, ele permanece alguns graus acima de zero. Então 3, 4, até 5 graus acima de zero. Então você está vendo que existe um delta aí de 10 graus entre a temperatura ideal de consumo pelo brasileiro, né, da cerveja e de um refrigerador. Então é por isso que a gente coloca uma cervejeira aqui. Dito isso, também é preciso notar que se você colocar produtos que não são cerveja, porque a cerveja tem álcool, né? Se você colocar produtos que não são cerveja dentro de uma cervejeira, muito provavelmente você vai ter um congelamento. Então eu vou dar a minha experiência aqui. Eu já congelei manteiga, eu já congelei presunto, já congelei Coca-Cola. Só de estar alguns graus para baixo realmente dá esse problema aqui, certo? Então, obviamente, a cervejeira, a gente vai colocar bebidas alcoólicas, não somente a cerveja, mas também Smirnoff Ice, Skol Beats, vinho em lata que a gente tem. A gente chama de cervejeira, obviamente, porque o grosso da mercadoria que vai aqui é cerveja. O freezer, a gente vai colocar carne congelada, pratos prontos como pizza, lasanha, algum macarrão pronto, nuggets, açaí e também sobremesas prontas, petit gâteau, um crepe de doce de leite, alguma coisa assim, tudo congelado, tá? Até pão francês você consegue trabalhar aqui. Já os refrigeradores, por que a gente recomenda 2? Porque realmente sai muita venda. Então, um dos refrigeradores, a gente recomenda que você coloque, por exemplo, produtos de café da manhã, como frios, presunto, queijo, salame, peito de peru, manteiga, requeijão, essas coisas. Lanche natural pode colocar bastante também. Salada de fruta, essas coisas. E a outra geladeira, o outro refrigerador, a gente gosta de colocar o que mais vende, né? Que são a parte de bebidas não alcoólicas. Coca-Cola, chás, refrigerantes, sucos, águas, tudo dentro dessa parte aqui. Beleza? Fez isso daqui, a sua loja está basicamente pronta. Aí a gente vai para alguns pormenores aqui, ó. A trava da geladeira, que vai impedir que um menor de idade possa comprar bebidas alcoólicas. A trava de acesso, isso daqui é a trava para você entrar na loja, é o nosso controle de acesso. Isso daqui, eu diria que é o grande motivador por fazer o modelo da Pega Aqui dar certo. Porque a grande dúvida de quem está começando nesse negócio, a grande dúvida de quem pondera colocar isso nos seus desejos, talvez eu gostaria de ter uma conveniência autônoma, pergunta, mas como é que eu vou deixar sem funcionário e fazer o negócio funcionar, né? Muito por conta dessa trava de acesso aqui, gente. Ela é um pouquinho cara, sim, mas é o que garante que a gente tenha todos os dados da pessoa e que faça o negócio funcionar, tá? O sistema de segurança completo com câmeras, isso daqui é todo o sistema de segurança, então um kit de alarme, todas as câmeras que vão ser usadas na loja,
O DVR ou NVR, se você não sabe o que é isso, é basicamente um aparelho que junta todas as câmeras lá e deixa isso acessível de maneira segura e remota. Enfim, é todo o nosso sistema de segurança. O Totem PDV, isso daqui é de fato aquele computador onde a gente vai realizar a venda. Então, imagina que vai ter um monitor. Se você já usou qualquer loja de autoatendimento, ou até mesmo os caixas de autoatendimento em um supermercado, você já deve ter visto que você passa o seu produto num scanner e aí já vai aparecer lá na tela e você adiciona, escolhe crédito, débito, coloca a sua senha na maquininha ao lado, tá? E uma impressora fiscal. Isso daqui ele não é 100% obrigatório, tá? Você pode enviar o seu cupom fiscal por SMS ou por e-mail, mas dá um ar de mais profissionalismo se você imprimir isso daqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo besta aqui para vocês. O local onde eu pego o cachorro-quente aqui lá da minha casa, ele tem aquelas maquininhas lá, mais simplesinha lá da UOL, não tem nem opção de imprimir. Então, dá um ar mais de profissional se você imprimir a sua nota, tá? Vamos lá. Então, a gente já tem a loja pronta para receber a Pegue Aqui e a gente já colocou todos os equipamentos que a gente precisa para, de fato, ter uma loja. O que está faltando aqui? Ó? Basicamente, vamos dizer, visual que a gente consegue ver é o estoque inicial, tá? Eu já vou falar disso aqui para vocês. Mas também a gente colocou aqui, ó, o marketing inaugural e a abertura do CNPJ, certo? Então vamos lá, gente. O estoque a gente estima em R$10.000 bastante superestimado. O que eu quero dizer com isso? Na média, as nossas lojas não levam tudo isso, tá? Elas levam aí, em custo de R$7 a R$8.000 de estoque. Quando a gente coloca 10, é porque a sua loja ela pode ser maior, é para facilitar um pouco a conta, é para ser conservador. É por isso que a gente coloca R$10.000, tá? Marketing inaugural. Isso aqui é toda aquela festa que você quer fazer, é toda a atenção que você quer chamar quando você vai abrir sua loja. Então, chamar um influencer, colocar uma degustação, fazer, sei lá, um pula-pula para as crianças, está tudo aqui dentro desse marketing inaugural. O que você mais precisa no primeiro dia da sua loja é que as pessoas entrem e se acostumem com a ideia, tá? Porque a partir do momento que isso acontecer, isso vai virar rotina para elas, tá? Eu acabei de sair de uma das minhas lojas, eu fiquei lá cerca de 1 hora, mais ou menos. 5, 6, 7 clientes entraram lá porque eles já se acostumaram com aquele tipo de rotina, tá? E aqui, por último, ó, também tem um presentaço aqui, ó, abertura de CNPJ e alvarás. Isso aqui, gente, a gente estimou aqui em R$1.500. Muitos disso aqui tem os honorários do contador e o que a gente faz com os nossos franqueados dentro da Pegue Aqui. Esses honorários, se você utilizar o nosso escritório indicado, a gente dá de presente. É um cashback isso daqui, tá? Um cashback para o franqueado. Então, tudo que você vai pagar aqui são as taxas da sua prefeitura, tá? Não tem como eu falar isso para você, porque a gente tem mais de 5.000 prefeituras aí, cada um coloca um preço. Mas vou dar um exemplo aqui de São Paulo, se eu não me engano está em torno de R$200, R$300. Então ao invés de pagar aqui R$1.500 para você abrir seu CNPJ, você vai pagar muito menos. Eu tenho certeza que esses R$1.000 vão ser revertidos para a sua loja. Tá bom, gente? Basicamente, esse é o investimento que você vai fazer para montar uma loja edificada da Pegue Aqui. O que eu quero dizer com edificada? É um ponto comercial já existente. É uma galeria, é um ponto comercial, é algum ponto que já está lá e é só a gente entrar e talvez fazer alguma reforma. Agora, eu quero mostrar para vocês um modelo que é o modelo de container, tá? Muita gente se assusta quando eu falo em container porque fala, nossa, mas já era R$76.000, imagina se eu colocar o container em cima disso. Mas deixa eu contar uma história aqui para vocês. O que a gente precisa fazer, não só nessa empresa aqui de conveniência que você está abrindo, uma Pegue Aqui, a gente precisa investir dinheiro no que é absolutamente necessário para fazer aquilo acontecer, tá? Então, imagina um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele precisa ter as melhores facas, ele precisa ter o melhor forno, ele precisa ter o melhor liquidificador, mas para ele tanto faz qual que é o carro de entrega, entendeu? Então, se ele faz entrega numa Fiorino, ou numa moto, ou num Fiat Argo, tanto faz, entendeu? Porque não é core business dele. Um cara que é desentupidor, cara, ele tem que ter a melhor lavadora de pressão, ele tem que ter as melhores ferramentas, porque aquilo vai fazer ele produzir. Não necessariamente ele precisa ter o carro para ir até lá. O carro, gente, é o nosso container, tá?
O container, ele é mais ou menos a estrutura edificada, a sala que a gente estava falando. Em nenhum momento eu falei para vocês que a gente iria comprar um imóvel para colocar uma conveniência, porque não faz sentido isso, não faz sentido, tá? Se você tem o dinheiro para comprar o imóvel, é melhor você ter várias lojas alugadas do que fazer isso daí, tá? Só para não pagar aluguel. O custo do aluguel, ele tem que estar diluído aqui dentro da nossa operação. E eu estou explicando isso porque, da mesma forma que a gente procura um ponto edificado, uma sala comercial, a gente pode procurar locais em que, ao invés de ter algo já pronto, já com o tijolo, já com o telhado, a gente vai procurar uma área aberta e vai colocar um container naquele lugar, tá? E o que muda? Muda que o container ele vai ser alugado e a área embaixo do container também vai ser alugada. Então imagina, você podia colocar isso num posto de gasolina que talvez não tenha uma conveniência e aí não tem nenhum espaço para conveniência. Ao invés de você fazer uma obra e construir tudo do zero, que não faz sentido, você vai pagar um aluguel proposto só para colocar o seu container lá e você vai alugar o container e vai colocar lá, tá? Então, nesse caso, o container ele sai até mais barato do que uma loja edificada, só que ele demora um pouco mais para chegar. A loja edificada, você olhou, você gostou, basicamente você assina um contrato de aluguel, no dia seguinte você já pode mexer na obra, tá? O container, você tem que fazer um pedido, achar um fornecedor de container e ele vai te demorar aí 30, 45, 60 dias, seja lá qual que é o prazo na sua região aí, para te entregar esse container. E aí a única adequação que você precisa fazer para o seu container é garantir que ele esteja nivelado. Tá? Então, muitas vezes o chão já está nivelado, você não precisa fazer nada, tá? Aí esse custo aqui de instalação, ele vai quase que a zero, tá? Por quê? Porque a reforma do ponto você não vai ter, já tira esses 9. O projeto, nós temos o projeto do container já. Então, você vai copiar e colar. Você só vai pagar esse arquiteto aqui, ó, só vai pagar esse projeto se você quiser uma alteração. Ah, eu não gostei desse container do jeito que está. A porta está na esquerda, eu quero na direita. Ou então eu quero colocar 2 containers, um do lado do outro. Aí você vai montar o seu projeto, tá? Caso contrário, você usa o nosso projeto padrão. Outra coisa aqui, ó. O ar-condicionado, muitos fornecedores de container alugado, eles já entregam com o ar-condicionado. Você não teria nem esse custo aqui, ó. E a identificação visual também ela acaba sendo até mais barata, porque o container ele vem pintado já nas cores da franquia, da Pega Aqui, e aí tudo que você vai ter que fazer é colocar um retroiluminado lá para chamar atenção, entendeu? Então esses 18 mil aqui, gente, se tiver tudo nivelado, possivelmente ele cai para 3, 4, 5 mil no máximo, entendeu? Se não tiver nivelado, você vai fazer uma sapata, vai fazer um nivelamento com bloquete, é algo que também não é muito caro, tá? Então, no fundo, o container ele acaba sendo até mais barato, tá? Então muita gente tem a falsa impressão aí de que o container é muito caro, que o container vai inviabilizar o negócio. Pô, que se eu já tenho 76 mil reais aqui, ó, de investimento, com uma loja que está quase pronta, imagina o container vai sair mais de 100, 150... Não, gente, não é assim. O container ele sai até mais barato, tá? O ponto central aqui é a gente achar o melhor ponto. Não pega essa informação que eu falei, o container é mais barato, então eu só quero o container. Não faz isso. A gente precisa achar o melhor lugar dentro da sua cidade. Às vezes o melhor lugar dentro dessa cidade já é um ponto comercial que está lá, está vago. Tem um fluxo enorme de pessoas passando naquele ponto lá, é só você colocar a sua loja que ela vai dar certo. Ou então não. Às vezes a sua loja ela tem que estar num lugar, num terreno que você vai alugar, num estacionamento, num hospital que a gente vai colocar, num pet shop. A gente não sabe, a gente vai estudar esse ponto e vai te ajudar, tá bom? Se você ficou com dúvidas sobre os investimentos que eu estou mostrando aqui, você pode deixar um comentário aqui e eu vou responder para você também. E se esse modelo te instigou aí a querer abrir um negócio, a querer ter uma conveniência autônoma, a gente está realmente revolucionando tudo aqui. Então você vai entrar no site www.pegueaqui.com, vai deixar o seu contato e um dos nossos consultores vai falar com você, tá? A gente já está a todo vapor aí nossa expansão e quem sabe você é o nosso próximo franqueado. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.